Nós queremos conversar um pouco, como homens mesmo, de um dos textos principais da Palavra de Deus, que dá uma descrição de tarefas para nós como homens, mas principalmente focando naqueles que já são casados. Eu sei que não é o caso de todos, eu sei que nós temos jovens aqui, mas as características de um homem que parece com Jesus são para todos os homens e não somente os casados. Acontece que a palavra de Deus é mais direta, é mais contundente quando trata do homem já casado, mas é para todos nós, com certeza. Vamos orar e já vamos conversar. Eu sei que eu já vi a comida e é boa. E a nossa vantagem é que todos nós vamos ficar primeiro na fila e as mulheres vão dançar. Exatamente o que eu vou conversar com vocês hoje. Oremos. Abençoa-nos, Senhor, pela Tua palavra, pela Sua praticidade, contundência. Sabemos que corta o nosso coração e nessas horas nós precisamos do Senhor Jesus para viver a sua vida em e através de nós. Somos fracos, somos falhos. Como homens, muitas vezes, Senhor, nós somos omissos e passivos. E nós precisamos renovar a nossa identidade na pessoa de Jesus para cumprir a missão que o Senhor nos deu enquanto nesta terra. Use a Tua palavra pelo Teu Espírito para falar para Teu povo. É nossa humilde súplica pelos méritos sempre de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês vão recordar ou se já assistiram anos atrás uma série de filmes do Agente Bourne. Se não me engano, tinha 4 filmes e o primeiro foi justamente com o título A Identidade Bourne. E é engraçado, irônico e muito contundente para nós, o subtítulo do filme foi Renascido em Perigo. E esse filme retrata como esse homem, Jason Bourne, encontra-se inconsciente, com tiros nas costas, ressuscitado, mas quando ele acorda, ele tem amnésia. Ele não sabe mais quem ele é, nem o seu nome, muito menos sua vocação. E o filme traça como Jason Bourne descobre a sua verdadeira identidade. E ele tem capacidades, quase superpoderes para o ser humano. Por exemplo, ele entra no restaurante com a moça que o salvou e de imediato ele grava a placa de todos os carros do estacionamento. O modelo do carro, o tipo do carro, cor do carro e a placa do carro. Quem faz isso? No decorrer do filme, ele vai descobrindo quem de fato ele era para redescobrir a sua missão. Meus amigos, quando nós sofremos de amnésia de identidade, é impossível cumprirmos a nossa missão. Quando o homem não sabe quem é, e hoje nós nos encontramos em dias em que o inimigo, sutil e não tão sutilmente, está apagando da memória da classe chamada de homens, através de ideologias de gênero, que não passam de idiotice, ao ponto que não sabemos nós até a coisa mais básica da nossa existência. Eu sou menino ou menina. E quando não se sabe quem você é, não tem a mínima possibilidade de cumprir a missão como renascidos. Mas hoje, renascidos em perigo. Identidade leva para a missão. Eu vou ter que pedir que desligue lá, porque senão não vou enxergar nada aqui. Obrigado. Como ser homem, se eu não sei o que significa ser homem?
Irmãos, deixa eu listar para vocês algumas das ideologias que minam a nossa masculinidade, não machismo, mas masculinidade. O pastor Renato Vargens, em seu livro Masculinidade em Crise, descreve o que ele chama homens meninos ou homeninos, que têm 40 anos de idade e ainda estão agarrados na mamãe, o cordão umbilical parece que não foi cortado. Homens passivos, bom, essa história começou com Adão no jardim do Éden. Adão foi claramente, escancaradamente omisso e passivo ao não liderar sua esposa, ao ponto de que Deus aponta dedo no nariz de Adão em Gênesis 3,17, e quando aborda Adão sobre o primeiro pecado, ele diz, em primeiro lugar, Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu proibi. A primeira coisa que Deus cita ao abordar Adão não foi o fato de comer o fruto proibido, mas o fato de abnegar-se, de abandonar o seu papel como protetor, pastor da sua esposa no jardim. Não volte agora e falar com sua esposa, que pastor Davi falou que o primeiro pecado do homem é dar ouvidos para a voz da sua esposa. Não é isso que eu estou falando, era abandonar. Eu não sei quantos de vocês lembram, alguns anos atrás, em São Paulo, um helicóptero caiu em cima de um caminhão e deixou preso um caminhoneiro. Viralizou as imagens de uma tal de Leilane, super-heroína, que estava fazendo ela também caminhoneira, quando o companheiro dela está preso, e ela tentando socorrê-lo. E o que você tem? Um homem filmando. Aquela cena resumiu o que nós estamos encontrando hoje. Meus amigos, é que nós precisamos muito mais do que ideologias fajutas de gênero, é a ideologia verdadeira de Gênesis. O livro dos começos, mas traz os renascidos em perigo de volta para o seu propósito, sua identidade e sua missão. Homens assustados com a vida real, homens que têm que ser empurrados pelos filhos ou pela esposa, para a igreja, para o serviço, para o culto doméstico, para orar junto com a esposa, de ser os verdadeiros líderes, servos e pastores das suas famílias. Porque a liderança de tantas das nossas igrejas é quase, às vezes, exclusivamente feminina. Cadê os homens? Um artigo recente do Ministério Desiring God, do John Piper, lá nos Estados Unidos, que foi recentemente traduzido para português. E o título em inglês foi Fake Love, Fake Amor. Quase nem precisa traduzir, porque são palavras bem usadas hoje. Mas em português seria amor falso ou fake, guerra falso ou fake. Um artigo extremamente incisivo, porque o que o articulista desenvolve é que hoje nós temos homens viciados em pornografia. Pode abrir para mim, obrigado. Que traz uma paixão sem preço. Sexo sem sacrifício. Fácil, fake. Deus nos criou como seres apaixonados. Deus que criou o desejo sexual
para nos aproximar a nossa única, exclusiva esposa durante uma vida inteira. E que o homem aprende com muito sacrifício, e parece que a coisa muda a cada ano, o que agrada, o que não agrada, e nós temos que estudar a nossa esposa, e ela é fogão a lenha, o homem é micro-ondas, ou ele é uma explosão, ele não precisa desse tempo todo, mas o amor de Cristo em nós, o autossacrifício, é exatamente o contrário da pornografia, paixão sem preço. Autoestímulo sem custo. O outro vício de muitos, e nós já aconselhamos, homens viciados em tela. Eu não estou nem falando agora de pornografia, mas muitas vezes envolvida também. Mas algo inocente como videogames, não é pecado, por favor. A não ser que se transforme em ídolo. Muitos casamentos estão se desfazendo porque o homem chega do serviço, ou larga a esposa, ou larga os filhos, fica horas a fio jogando. Ele tem toda a adrenalina, mas não tem perigo. Mas está de boa. Deus fez o homem para amar. Deus fez o homem para proteger, guerrear, mas de verdade. A pornografia e o vício dos videogames que faz o homem omisso, passivo, sedentário, e quando tem necessidade de um homem de verdade, ele está filmando. Essa é a nossa crise hoje. Fake love. Fake war. Então, como é que Deus define o que é ser homem? Qual é a nossa verdadeira identidade? Eu quero deixar isso muito transparente, muito tranquilo, muito fácil de compreender para que nós saíssemos daqui com a ideia em mente: Deus quer que eu, como homem, seja cada dia um pouquinho mais parecido com Cristo Jesus. A minha identidade em Cristo, que é o tema, por exemplo, de Efésios 1-3. Quem eu sou leva para o que eu faço. Se eu sou livre, perdoado e salvo em Cristo, agora eu posso andar com Cristo e permitir que o Espírito de Deus esculpa a imagem de Cristo na minha vida a cada dia. Agora, qual é o problema? O problema... Está pegando tudo isso? Ótimo. O problema é que quando ouvimos uma frase ser parecido com Jesus, nos dias atuais é possível que duas ideias equivocadas passem pela nossa mente. A primeira, ser parecido com Jesus, nós lembramos os retratos medievais de um Jesus, me desculpa a palavra, frufru, efeminado. Um Jesus com áurea, com cordeirinho nos braços, um Jesus mansinho. Esse não é o Jesus que eu encontro nas Escrituras. O Jesus, quando ele chegou em sua cidade, não natal, mas de criancice, de infância, em Nazaré, ele prega na sinagoga, ele atribui a si mesmo atributos de Deus, ao ler as Escrituras, ao ponto que os seus conterrâneos querem matá-lo. Mas o texto de Lucas diz isso. Jesus passou pelo meio deles. E ninguém ousava levantar e fazer qualquer coisa. Jesus era marceneiro, era carpinteiro, numa época em que não tinha todas essas máquinas para facilitar o trabalho. Jesus derrubava a árvore, Jesus fazia os pregos, Jesus aplanava a madeira, Jesus lixava. Quando você apertava a mão de Jesus, você sabia que foi calma, pastor,
Não, você sabia que era, olhava nos seus olhos, apertava a sua mão. Talvez por isso muitos homens, com esse retrato que vemos na nossa igreja, não têm interesse nenhum em ser esse tipo. Eu não tenho. Mas hoje, tem o outro lado. Temos um equívoco que eu chamo o Jesus Rambo. O Jesus Rambo agora aperta todo mundo. Leva vantagem. É cabeça, não é rabo. É mais que vencedor. Eu. Esse não é o Jesus que defendia outros, que seria o primeiro de tentar entrar numa cabine de caminhão para salvar o homem, que sacrificava a si mesmo com seu próprio sangue. Não é nenhum nem outro. A mansidão de Jesus é força, muita força, mas sob total controle. Ele poderia ter chamado legiões de anjos e não fez, por amor a nós. Qual é a nossa identidade? Em Cristo, se você conhece a Jesus. Você lançou sua vida sobre o abismo do inferno e falou, eu confio em Jesus e somente Jesus para minha eterna salvação. Naquele momento você nasceu de novo. Cristo vem habitar sua vida. Paulo diz, Paulo, morri com Cristo. Fui crucificado com Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a sua identidade. Se essa é a sua identidade, a sua missão é cada dia ser mais parecido com esse Jesus. Olha o que diz Efésios 4, 13. No contexto de dons espirituais, mas leia junto comigo em voz alta, acho que dá para todos verem aqui. Alguns textos que dizem qual é a nossa missão. Juntos, em voz alta. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o projeto de Deus na sua vida? 3 vezes o texto define isso. O pleno conhecimento não é intelectual. Tem muitos fatos sobre a vida de Jesus, os 52 dias. Só isso que nós temos registrado nas Escrituras, porções da vida de Jesus. Não, conhecimento pleno, a ideia de você ser tão conhecedor que você parece com. Segunda frase, à medida da estatura da plenitude, à perfeita varonilidade. O texto diz, ser homem de verdade é ser parecido com Jesus. O Jesus das Escrituras, não o frufru, nem o rambo. Terceiro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os nossos filhos, nós em casa sempre tinha lugar na parede em que nós marcávamos, marcando o crescimento. A criança cresceu 1 centímetro em 3 meses, 4 em 5 meses. Desde o ano passado, 9 centímetros. Tem certo orgulho disso. É o que Deus quer ver em nossa vida. Outros textos que dizem isso, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos parecidos com Jesus. Leia comigo o texto clássico sobre isso, 2 Coríntios 3,18. De novo, em voz alta, para manter todo mundo acordado aqui. Todos. E todos nós, com o rosto desvendado, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo Paulo diz que a tarefa dos ministros, e todos nós somos, mas todo o serviço cristão, ministério cristão, especialmente pastores e presbíteros e diáconos, é de colaborar. Ele usa uma figura até materna e diz sobre os Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vocês. Esse é o alvo que Deus tem.
A boa notícia, se você está em Cristo, essa missão será cumprida por Deus algum dia. Eu não entendo, porque em vida, eu entendo algumas das razões, que na hora da nossa conversão nós não fomos assuntos para o céu. Teria sido muito mais fácil. Mas de alguma forma Deus é glorificado em nós quando nós colaboramos com o processo que só culminará no dia da glória. Ele promete isso, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. João diz assim: amados, agora somos já filhos de Deus, amém. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque nós estamos numa luta, o espírito contra a carne, mas estamos lutando, isso porque você tem o espírito em você. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Chama-se a visão beatífica, quando na hora da nossa morte nós fitamos Jesus pela primeira vez, seja no arrebatamento da igreja, de repente tudo que não parece Jesus em sua vida, toda a sua luta com seus olhos, com sua língua, com sua mente, com suas mãos, acabou. Para todo sempre você será um reflexo, um espelho de Cristo Jesus, sem defeitos, sem pecado, sem mais luta, graças a Deus por isso. Além do pastor, alguém fala amém aqui na igreja? Pode, isso é permitido, pastor? Pode, né? Meus irmãos, esse é o nosso destino. Deixa eu ilustrar o processo antes de trabalhar alguns versículos de Efésios e logo em seguida vamos comer. Pastor Manuel, pode me ajudar aqui? Sim. Aqui. O que Deus está fazendo em nossas vidas, se é que nós estamos em Cristo, a nossa identidade. O processo da santificação progressiva é mais ou menos assim. Um bloco de granito ou mármore, informe com seus defeitos, quando abraça Jesus como Salvador, Deus o Pai imprime nesse bloco a imagem de Cristo. As Escrituras deixam entender que Deus, ao olhar para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, porque foi coberto pelo sangue de Jesus. Não há condenação para quem está, o quê? Em Cristo Jesus. Não há. Ninguém paga duas vezes pelo mesmo crime. E certamente, se Jesus já pagou com seu sangue precioso, nós não temos nada mais a oferecer. Então, nada a ganhar, nada a perder e nada a provar. Você está em Cristo. Amém? Amém. Só que, em vida, esse bloco, mesmo que o artista divino, o escultor morro, só vê presa dentro desse bloco a imagem do seu filho amado, ele envia o Espírito dele, a palavra dele. O Espírito de Deus, o autor da palavra de Deus, ele usa pessoas como esposa, duas filhas, colegas, convidados, ovelhas, amigos, professores, patrões, vizinhos. Deus não desperdiça nada, tudo coopera para o bem, para sermos conformes à imagem de Cristo. O processo dói demais. É verdade. Porque as lascas que não parecem Jesus precisam ser retiradas. Irmãos, nós temos igrejas inteiras, denominações, religiões e teologias que estão repreendendo em nome de Jesus a ação do Espírito para produzir a imagem de Cristo. Deus usa o sofrimento mais do que qualquer outra coisa. Não repreendamos isso, abracemos isso. E o processo é gradual. Amém. Doloroso. É verdade.
E nós precisamos nos submeter para sermos cada dia mais parecidos. O Espírito Fito, Jesus original, veio ao bloco e ele sabe onde nós precisamos desse trabalho para sermos mais parecidos. Obrigado, pastor. Com Cristo Jesus. Segunda parte. Abra sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5. Eu espero que esse modelo ajude você nesse processo. Eu amo o ministério com homens. Eu tenho trabalhado com homens ao longo de 30 anos. Desenvolvemos 2 currículos para homens, discipularem homens. O primeiro é chamado Homem Nota 10, que só tem um, que é Jesus. Mas é um estudo das qualidades de caráter, de liderança nas Escrituras, para pais fazerem com filhos, para pastores usarem com líderes, para homens. E o segundo é onde nós estamos mais trabalhando, à luz das Escrituras, homens mais parecidos com Jesus, que traça de início ao fim quais as características de Jesus em nossas vidas. O que significa ser um homem mais parecido com Jesus? Eu quero dar 4 características e nós vamos terminar. A palavra-chave não é de moleza, mas é a palavra amor. Deus fez o homem para amar. Não o amor romântico da maioria das músicas populares, de sertanejo e tudo mais. Um amor emotivo, sentimental e fraco. Que nasce hoje e morre amanhã, quando tem outra que eu vou amar. Não. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Se você é homem, Deus chamou você para ser parecido com Jesus. Forte, mas manso. Um defensor de outros. Isso começa em casa. Efésios capítulo 5 é o texto que eu não invento nada quando eu prego. Eu sou preso às Sagradas Escrituras e a sua exposição e aplicação em nossas vidas. Deus aplica a talhadeira dele no lar, no homem que ama, através de 4 características. Para facilitar, eu coloquei todas com a letra P, e nós vamos gravar aqui. Não inventei, está tudo no texto. A primeira característica do homem que parece com Jesus, claro, não tem nenhum homem nota 10. Eu escrevi o livro, hoje eu estou talvez 2,5, talvez. Não pergunte para minha esposa, talvez ela fale 1,9. O homem que ama, de verdade, segue aqui a palavra-chave, o padrão. Fala comigo, padrão. De novo, padrão. Que padrão? O mesmo do autossacrifício de Jesus. Efésios capítulo 5, 25, que vamos explicar um pouco mais na mensagem hoje à noite sobre reavivamento a partir do lar, inclusive no boletim que o pastor, que a igreja circula, tem um artigo justamente sobre esse reavivamento a partir da família, da plenitude do Espírito e da palavra. Paulo diz assim: maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres. E agora vem o padrão. Como também Cristo amou a igreja é noiva. A noiva de Jesus. Como que Jesus amou a igreja? Ele a si mesmo se entregou por ela. O amor bíblico, ser homem de verdade, é amar ao ponto de se sacrificar os seus supostos direitos em prol de outros, começando com a esposa. O homem verdadeiro está disposto não somente a morrer pela família, isso é até fácil, hein? Mas a viver por ela também.
Se a minha esposa estivesse sentada aqui na frente, um terrorista, bandido, invadisse esse recinto e apontasse uma arma em direção à minha esposa, eu gostaria de pensar que ao perceber eu seria o primeiro a me levantar e jogar o pastor na frente dela. Eu gostaria de pensar que eu seria o primeiro a... É rápido, é heróico. Eu sou famoso. Davi seguiu o padrão de Jesus, ele entregou sua vida. Adão não estava disposto nem a fazer isso. Eu te mostro depois como. Mas sabe o que é mais difícil? Chegar de um dia difícil de serviço. E a minha esposa também. A casa é uma bagunça. Quem vai preparar lanche? A criança está chorando porque hora internacional de chatice de criança é entre 17h30 e 20h30. Toda criança é chata. Mas parece que Deus as programou assim, as crianças. Porque a hora de desdobrarmos, talvez seja essa hora que, em vez de ficar reclamando, chutando as coisas, espantando até o cachorro, Deus quer que nós arreguecemos as mangas, lavar uma louça, guardar alguns brinquedos, brincar com a criança para que a nossa esposa tenha alguns momentos de solitude, um tempo a sós com Deus. Isso é... Obrigado. Meus irmãos, isso é muito mais difícil. Quando falamos que nós devemos seguir o alto padrão de Cristo do amor, automaticamente eu penso em que o texto bíblico clássico sobre amor. Alguém lembra qual é a poesia descritiva do amor na Bíblia? Onde que fica? 1 Coríntios, qual? 13. Vamos fazer uma experiência aqui. Se o padrão, primeira palavra, do homem verdadeiro é sacrificar-se, segundo o padrão de Jesus, que é amor. Vamos ler juntos essa descrição, substituindo o amor por o marido. Somente os casados agora. Leia junto comigo. O marido é paciente. O marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será? Será que essa é uma descrição da nossa vida? À luz da obra de Jesus. Aquele que não tinha culpa, mas tomou sobre si toda a culpa da sua noiva. À luz desse texto, o padrão de Jesus seria competir até mesmo com nossos amados, com nossa esposa, para ser o primeiro a admitir a nossa parte na discussão. Adão tinha um montão de culpa e jogou toda a culpa para Eva. Jesus não tinha culpa nenhuma e tomou toda a nossa culpa sobre si. Esse é o padrão dele. Mas sabe o que eu faço em casa? Eu tenho 5% de razão numa discussão. Mas eu vou defender esse morro com tudo que eu tenho. Mas eu tenho 5%, mas eu tenho 5%, mas eu tenho 5% de razão. Eu vou até o final, porque eu vou defender esse pedaço de terra. Eu estou 95% errado, mas eu não dou braço para torcer. Não, de jeito nenhum. Mas Jesus sim.
Certa vez alguém disse, para os casados, mas descrição de tarefas, jovens. Em si você não consegue fazer isso como nenhum de nós consegue fazer. Como você ama a sua esposa, é a coisa mais importante que você vai fazer como homem. Esse é o seu primeiro chamado, até mesmo no Jardim do Éden. Algumas perguntas. Em casa, eu sou o primeiro a abrir mão de, entre aspas, direitos, de ter o maior pedaço, porque afinal de contas eu sou homem. Eu trabalho duro, eu estou pondo um pão na mesa para ter o melhor lugar, a primeira escolha, tudo mais. Não. Nós somos servos de todos. Nós declaramos nossos privilégios, direitos, levamos vantagem, mas de fato, não é ser capacho também, mas Deus nos chamou para nos sacrificar o alto padrão de Cristo. Eu ofereço fazer tarefas desagradáveis pela casa? Ou todo mundo me serve? Quando chego em casa, apesar de um dia duro de trabalho, eu faço o possível para servir, para amar a minha esposa e outros das tarefas pesadas. O homem parecido com Jesus segue o alto padrão. O alto padrão de alto sacrifício. Essa talhadeira dói em todos nós. Mas tem mais uma. Segundo, o homem que ama é o pastor da alma da sua esposa, da sua família. Deus fez Adão assim, ele nos fez assim, e o texto continua: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como ele amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, mas também para que a santificasse. Esse é o trabalho da talhadeira, para que a igreja, a noiva, fosse preparada para o casamento. Como ele fez isso? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus é o pastor, o bom pastor da sua noiva igreja. Ele nos chama como homens para santificar a nossa esposa, a nos preocupar com o bem-estar espiritual dela e de todos do nosso lar. Nós somos sacerdotes da família, nós somos pastores do nosso lar. Para quê? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Ele usa termos que as mulheres entendem. Rugas e manchas, se preocupam muito com essas coisas. E Deus chamou o homem para ser um líder espiritual da sua família. E você já sabe isso, está cansado de ouvir isso. Mas será que pastoreamos nossos lares? Os namorados, será que já estão tomando iniciativa justamente para ser o líder espiritual do namoro? Do noivado? Nós estamos liderando um cultinho doméstico, não uma liturgia de 2 horas. Chegou em casa da maternidade com o bebê e você já começa a cantar uma música, ler um versículo bíblico desde o berço. E você toma a iniciativa disso. Você é quem ora com sua esposa. Ou há anos está pedindo isso. Quando é pedido para nós orarmos a 2, e me desculpa, mas eu olhei um pouco. Tem homem que não tem coragem de orar com sua esposa, nem no culto da igreja. Somos omissos. Como precisamos de Jesus? Nós precisamos do botox espiritual, essa é a ideia do texto. O botox espiritual para tirar as rugas da alma é a palavra de Deus. Amém. O pastoreio vem pela liderança masculina, que proporciona crescimento espiritual para a sua família. Deixa eu compartilhar outro texto antes de avançar mais um pouco. Esse texto não é muito conhecido. Talvez seja pela porta dos fundos, mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, no contexto em que mulheres libertas estavam se levantando no meio do culto, o pastor está pregando e desafiando, questionando, mas eu não entendi isso, explica isso melhor. E estava querendo caos, e Paulo diz, não, eu quero que
as mulheres que querem aprender alguma coisa, interroguem no gabinete do pastor na terça-feira de manhã. É isso que fala? Não. Interroguem em casa a seus próprios maridos. Isso pressupõe que você seja um pastor. Não precisa conhecer mais da Bíblia da sua esposa. Eu tenho doutorado em Bíblia e tem vez que eu preciso perguntar para minha esposa, que é muito conhecedora das Escrituras. Meu bem, eu sei que tem aquela história que tinha um sujeito, um cara que foi engolido por peixe. Qual foi o nome dele mesmo? Jonas. É isso mesmo, é Jonas. Estou brincando, mas não precisa saber mais para ser um líder espiritual. Por que Paulo diz isso? Porque em Tito, Paulo dá ordens para o pastor ou ancião experiente discipular os senhores, discipular os jovens, ensinar as senhoras de idade, mas não tem um ministério cara a cara com as mocinhas. Por que será? Porque Tito prepara as senhoras mais velhas e os maridos para serem os pastores ou pastoras das mulheres. Deus quer que você seja a primeira linha de resposta. E se você não sabe a resposta, você está no gabinete do pastor. Na terça-feira de manhã, pastor, minha esposa perguntou sobre filhos de Deus e filhos dos homens. Em Gênesis 3:6, eu não entendo. Posso fazer um discipulado contigo? Claro, pastor, eu quero aprender da palavra para que eu possa pastorear a minha esposa. É isso. Eu sou o líder espiritual do lar, pastoreando a alma daqueles que Deus me confiou. Eu proporciono momentos para que a minha esposa tenha um tempo a sós com Deus, coisa mais difícil para as mulheres que têm crianças pequenas, um tempo com Deus. Eu compartilho com a minha esposa o que Deus está fazendo em minha vida. Vindo para cá, não foi por causa disso, a minha esposa está falando sobre dependência total para sua esposa, não cair na murmuração, mas depender exclusivamente de Jesus. Eu lembrei hoje de manhã, na minha oração ansiosa, 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala sobre dependência total dele. Eu compartilhei com ela. Quando eu preparo as minhas mensagens, quando eu estudo a Bíblia, eu compartilho com ela uma maneira devocional de pastorear. Eu dirijo sempre que possível um tempo devocional com minha família, mesmo que seja 3 minutos. E pastorear significa, sim, Senhor, disciplinar. Quando eu chegava em casa, quando os nossos filhos estavam sendo ainda criados, eu assumia toda a disciplina do lar. Eles vão ter comigo agora, porque ela que ficava em casa com eles fazia isso o dia todo e todo dia. Esse é o pastoreio. O amor segue o alto padrão de auto-sacrifício. O amor exige que o homem seja o pastor. Fala comigo, o pastor, o supervisor, episcopos, a palavra grega que significa sobrevisão, o supervisor da família. Terceiro lugar, o homem que ama é o protetor, cavalheiro, defensor dos seus amados. O texto continua quando diz assim: também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Sabe o que eu faço com o meu corpo? Eu protejo o meu corpo. Todo dodói que eu tenho. Seja uma unha cravada, seja meus joelhos já gastos de 2 cirurgias por muito jogo de futebol. Hérnia de disco que eu também tenho. Mas será que eu mostro essa mesma preocupação com as dores da minha esposa? Jesus fez isso. Quem ama sua esposa, diz Paulo, assim mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Ah, meus amigos, com certeza. O apóstolo Paulo aqui tem em mente o que Adão fez ou não fez. Você lembra o que aconteceu em Gênesis, quando Deus chamou Adão? Eva, que comeu primeiro. Por que não chamou Eva? Porque ela nem criada fora. Quando Deus deu ordens para Adão governar, pastorear e proteger o jardim, ele tinha que repassar essas instruções para ela, a responsabilidade era dele. E quando Deus o chama, cara, agora você vai responder. Ele diz, não fui eu, fui ela. E quando Adão aponta o dedo no nariz da esposa, ele parece o diabo. O acusador, que dia e noite nos acusa diante do trono de Deus. É verdade. Quando nós apontamos o dedo, culpamos a mulher, isentamos a nós mesmos, Adão efetivamente expôs a sua esposa a uma morte fulminante para salvar a sua pele. Que homem banana! Mas Jesus não. Jesus não tinha culpa nenhuma. E ele muito bem poderia ter apontado o dedo a nós. Ao invés disso, ele estendeu seus braços. E para proteger a sua noiva, verteu seu próprio sangue por nós. Uma esposa triste talvez seja a maior vergonha para o seu marido. Guardadas as devidas proporções, eu sei que tem alguns dias do mês que talvez ela fique bem para baixo, pode ser uma depressão pós-parto, talvez mamãe ou papai faleceram, ou tem uma doença, ela está triste. Você não é Deus para proporcionar alegria e festa para sua esposa, mas tem uma tarefa, uma descrição de fazer com que sua esposa seja a mais feliz do mundo, porque você é o protetor dela. Tem muitas maneiras, eu sei que é uma questão cultural, mas rapidamente, marido, você é o protetor da sua família. Defende sua esposa contra ataques por terceiros, inclusive da sua mãe. Você sabe hoje quais as dores que ela enfrenta, grandes e pequenas? Na cama conjugal. Você a protege? Cuida? Pratica as pequenas cortesias que dizem, meu bem, eu estou aqui para te proteger. Isso talvez signifique, de novo, varia de família em família, não estou ditando regras aqui, mas pode significar puxar uma cadeira na mesa, lembrar de empurrar de volta para que ela não caia no chão. Fazer isso com a porta do carro. Nós ensinamos nossos jovens na igreja, na nossa família, que o homem sempre anda de lado da rua, do perigo. Com minhas filhas, com a minha esposa, era uma dança atravessando a rua, elas sabiam naturalmente, papai vai ficar do lado do perigo. Sempre. São pequenos gestos, mas, irmãos, é uma tragédia. Quando aquele que deveria proteger a mulher é o mesmo que a agride. Verbal, emocional, física ou sexualmente. Você é protetor. Você é pastor. Você segue o alto padrão de autossacrifício de Jesus. O quarto item nós não temos tempo para desenvolver e não está dentro desse texto como está em 1 Pedro, mas o homem que ama está presente em sua família. 1 Pedro diz, maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar. Isso era contra a cultura, porque o homem na época usava o ventre da esposa para ter filhos legítimos, ele vivia lá na praça, mas nós não. Somos efetivamente presentes em nossos lares. E esse homem, em Cristo, sua identidade,
e a nossa missão de sermos cada vez mais parecidos com o forte e manso Jesus. Segue o padrão. É o pastor do rebanho. Protege os seus e está presente no lar. Que Deus nos faça. Se não homens, nota 10 ainda. Pelo menos homens, há caminho de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.